fazer nenhum apontamento, nenhuma menção ou nenhum julgamento do que o senhor Pedro e a senhora Beatriz viveram ao longo dos 17 anos que estiveram juntos. Tampouco queremos fazer alguma menção do que aconteceu ou deixou de acontecer com os dois durante o tempo que permaneceram juntos no seio familiar. O Ministério Público está aqui hoje para tratar sobre o ato delituoso que o senhor Pedro cometeu contra a senhora Beatriz. Delito este que será narrado para as senhoras, corpo de jurados, nesse momento. Pode ser acompanhado também nos autos que vocês receberam. Então, no dia 28 de fevereiro do ano de 2006, o senhor Pedro, por volta das 6h30 da manhã, ele armou-se com um punhal, uma arma branca, e dirigiu-se até a rua Estevão Busch, no bairro 25 de Julho, no município aqui de São Bento do Sul. Ali ele permaneceu à espreita, em uma esquina com pouca visibilidade, aguardando a aproximação de sua ex-companheira, a senhora Beatriz da Silva, que rotineiramente ela passava por esse local, nesse horário, para dirigir-se ao seu trabalho. Seu Pedro, ele tinha a pretensão de conversar com a sua ex-companheira sobre o relacionamento deles, que recentemente havia sido rompido. Ao avistar a vítima se aproximando, ele abordou-a e fez o pedido para conversar com ela, pedido este que foi negado. Continuando a seguir o seu trajeto, a Beatriz foi sendo seguida pelo acusado, que insistia em conversar com ela. E dessa insistência acabou gerando uma discussão entre os dois, uma calorosa discussão entre os dois. Durante esse momento de discussão, a fim de se desvencilhar do acusado e não continuar com aquela conversa, a senhora Beatriz, ela fez menção ao acusado, abre aspas, que o havia traído e que não queria mais ver a cara dele, fecha aspas. Populares ao entorno do local, eles perceberam a confusão que estava acontecendo e, a fim de cessar com tudo aquilo que estava acontecendo, ligaram para a delegacia solicitando que policiais viessem atender a ocorrência a fim de cessar toda aquela confusão. Indignado com tal situação e frustrado com o fato de ter sido surpreendido com a informação de que havia sido traído, o acusado, ele sacou o punhal que tinha consigo e investiu violentamente contra a vítima, a senhora Beatriz, segurando-a pelo pescoço contra o muro, desferindo contra ela 2 golpes, que causaram nela lesões corporais. Continuando a sua ação, quando ele se preparava para aplicar novos golpes contra a vítima, ele foi surpreendido pela chegada de uma viatura policial. E nesse momento, quando ele percebeu a chegada da viatura, ele teve um breve momento de distração. E nesse momento, a vítima se viu na possibilidade de se desvencilhar das mãos do acusado e sair dali para não sofrer novas agressões. Contudo, senhoras, para vocês perceberem, mesmo diante de autoridade policial, o acusado ele não se sentiu afrontado, pois no momento que chegou a polícia, ele não recuou, mas sim, ele tentou sair atrás da vítima para tentar desferir novos golpes contra ela. Nesse momento, felizmente, ele foi contido pelos policiais militares, que o prenderam em flagrante e o levaram até a delegacia para, assim, dar sequência aos procedimentos do caso que havia ali acontecido. Eu passo agora a palavra para minha colega, a promotora Fernanda, que dará sequência à explanação dos fatos com vocês. Novamente as cumprimento. É uma grande honra ter um conselho de sentença tão distinto. Temos 7 mulheres entre nós. E como minha colega explanou, mais uma vez estamos diante de um crime contra a mulher, que somente não se consumou em razão da ação da Polícia Militar. Eu quero começar a minha fala com um texto, infelizmente de autoria desconhecida, então não vou poder dar os devidos créditos, mas que ele se encaixa perfeitamente ao caso. Ele se amolda
nos faz perceber um pouco melhor quais seriam as motivações desse crime. Não foi por amor. Uma das desculpas mais comuns nos crimes contra a mulher é aquela em que o homem fala que foi por amor, por ciúme ou por um momento de descontrole e que, claro, ele se arrepende. Mas ninguém mata por amor, não foi por amor. Foi por ciúme, também não foi por ciúme, foi por possessividade, única e exclusivamente. Foi porque os homens são acostumados a achar que as mulheres são propriedade deles e que quando isso não acontece, eles simplesmente não aceitam. E é por isso que nós temos que educar nossos homens desde muito pequenos, conscientizá-los de que ninguém é propriedade de ninguém e que ninguém é obrigado ou obrigada a ficar com ninguém. Senhoras, esse texto é uma descrição fiel da motivação que levou ao crime, ora discutido nesta noite. Digo isso por um motivo simples. Mais uma vez, uma mulher esteve frente a frente com a morte, por uma decisão muito simples: terminar um relacionamento. Seja qual tenha sido a motivação dela, descontentamento, falta de amor, ela poderia ter se envolvido com outra pessoa, não importa, a questão é, ela decidiu terminar um relacionamento. E o homem não aceitou isso. Isso para ele foi inaceitável. Isso para ele não poderia caber de nenhuma forma. E esse é um ponto que eu gostaria de conversar de maneira inicial. Nós não estamos aqui para acusar o seu Pedro ou para denegrir a imagem dele. Pelo contrário, consta nos autos, as senhoras podem ver, Pedro é pai de 5 filhos. Foi casado com a senhora Beatriz por 17 anos. A própria vítima fala que ao longo desses anos não houve violência no casamento. E é por isso que digo, nós estamos aqui para denegrir a imagem do réu. Mas uma coisa é fato. Naquele dia, não importava que fosse a mãe dos filhos dele, não importava que fosse a mulher com quem foi casado por 17 anos. Se ela escolheu não mais ser a esposa dele, então não precisa mais ser mulher. Não precisa mais viver, e se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Assim, quero deixar bastante claro que o que se discute aqui hoje não é a vida pregressa do seu Pedro. Se ele fosse um homem de extensa ficha criminal, eu falaria a mesma coisa para as senhoras. Não vamos discutir os fatos passados. Estamos aqui para discutir o que aconteceu naquela manhã, às 6h30, quando a vítima se encaminhava para o trabalho. Independente do que passou, naquela manhã ele tomou uma decisão, que somente não foi consumada porque a polícia militar chegou. Senão, certamente, não estaríamos aqui tratando de uma tentativa de homicídio, mas sim de um homicídio consumado. E falo isso para as senhoras, peço para que minha colega apresente a arma, por gentileza, porque naquela manhã, diferente do que muitos homens fariam, a tentativa de uma reconciliação, ele não comprou flores, ele não escreveu uma carta, ele não comprou bombons, ele não mandou uma mensagem carinhosa ou fez uma ligação, ele se armou para sair de casa. A arma que vai passar pelas mãos das senhoras é um punhal. Punhal este que possui 13 centímetros de lâmina. Não é uma flor, não é um bombom, não é uma tentativa de reconciliação. Eu entendo que talvez de fato o réu estivesse intencionado a se reconciliar, pois assim o fez. Saiu de sua casa às 6 da manhã e se dirigiu a uma esquina escura em que a estreita